fundamental da dualidade, que é o que nós chamamos de teorema forte da dualidade, que é o que garante para a gente que a solução, se existe a solução do primal, é ótima, eu vou ter a garantia de que existe a solução do dual e também é ótimo, tá? Então, o que diz o teorema fundamental da dualidade diz o seguinte: se tem solução ótima, continuando naquela história em que P e D, X barra, Y barra, mesmas condições, tá? Então, se tem solução ótima, finita, então o outro também tem. Também tem. E, obviamente, o Z estrela é igual o W estrela, tá? Basicamente, o teorema forte é isso. Então, vamos lembrar aqui quem que é o primal. Para lembrar de novo todos os elementos dele que a gente vai usar agora. Minimizar Z igual a CX. Sujeito a X igual a B. E X maior ou igual a 0, tá? Já coloquei ele no formato padrão, só que com uma função de minimizar. E o dual, lembrando, né, gente? Forma padrão pode ser tanto de minimizar quanto de maximizar, tanto faz. Tá? Só tem que cuidar lá na função objetivo na hora de passar para o quadro simplex, né? Então, o dual aqui vai ser maximizar. Vou usar os mesmos elementos, maximizar W igual ao YB, sujeito a... Agora, olha só. De min para max, se a restrição é de maior ou igual, de min para max, inverte a minha restrição. Então, aqui eu vou ter YA maior ou igual, menor ou igual, perdão, se inverte, é menor ou igual. Falei uma coisa, escrevi outra. De min para max, inverte, menor ou igual que C. Se a restrição do primal é de igualdade, então a variável y é irrestrita. Irrestrita, tá? Então, é esse modelo que a gente vai fazer. Se a gente colocar na forma padrão o primal, a gente vai construir o dual nesse formato, onde o primal é de maximizar, o dual é de minimizar, tá bom? Então, vamos lá. Supor x barra a solução ótima do primal. Vamos construir. O que a gente quer construir aqui? A gente quer mostrar que se tem solução ótima, finita, então, pelo teorema fundamental da dualidade, o outro também tem, e o valor delas vai ser a mesma coisa. É isso que a gente quer construir agora. A garantia de que se tem solução ótima, o outro também tem. O que a gente construiu até agora há pouco? Eu tenho dois problemas, um sendo o dual do outro, construído com as regras de dual. Se eu tenho uma solução factível para um e factível para outro, eu garanto uma relação de grandeza. O de minimizar sempre vai ser maior do que de maximizar. E o critério de otimalidade, a gente diz, olha, na hora que esses dois forem igual, ele é o ótimo. Agora, o teorema forte da dualidade, ele está sendo mais incisivo ainda. Ele está dizendo assim, olha, eu não sei o que está acontecendo com o outro. Agora, se eu tiver a solução ótima de essa solução ótima finita, eu não sei o que está acontecendo com o outro, mas se eu garantir a de automaticamente eu garanto a do próximo, o do seu dual. Tá? Então é um pouquinho mais forte do que o anterior. No anterior eu tinha que ter duas soluções factíveis para o primal, uma para o primal e uma para o dual, uma relação e ter a igualdade. Agora não, eu só estou olhando para e garantindo a otimalidade de A otimalidade de é que o então aqui
vai garantir o do outro também, tá? Então, vamos supor que o x barra seja a solução do primal. E eu vou construir toda a solução do dual em cima desse cara. O que eu vou ter que provar? Vou ter que provar, primeiro, que existe uma solução do dual, que ela é factível e que ela é igual à solução do primal. E aí, se eu fizer isso baseado só na solução do primal, eu estou garantindo de que, uma vez que eu tenho a solução ótima aqui, eu consigo construir a solução ótima daqui também, tá? Muito bem, então vamos supor que o x barra é a solução ótima para o primal e vamos construir um y barra factível para o dual. Tal que, bom, quem que é o y? O y é o de maximizar, logo o w desse y barra, pelo teorema da dualidade, ele é menor ou igual, mas eu quero construir que ele seja igual a esse z. É isso que a gente quer construir. Supomos que existe um x barra, que é a solução ótima do primal, vamos construir uma solução factível de maneira com que ela garanta a igualdade das soluções. Esse é o nosso objetivo aí, tá bom? Muito bem, então... Agora vamos pegar o seguinte. Eu tenho a minha restrição aqui, a x barra igual a b, certo? Onde o meu x barra aqui é maior ou igual a zero. Muito bem. Seja o Bzão uma base para o x barra. Ou seja, Bzão são as colunas, as variáveis que estão na base para essa solução aqui estar funcionando. Logo, eu posso pegar a minha matriz A e separar ela por partes, como a gente fez na aula passada. As colunas básicas, as colunas não básicas. Então, eu simplesmente quebrei quais são as colunas básicas da minha matriz A e quais são as colunas não básicas da minha matriz A, igual a gente fez na aula passada. Então, tá? Vou até anotar aqui, ó. Isso aqui é as básicas e essa aqui é as não básicas. Muito bem. Se eu faço isso, eu posso separar também o meu x barra em dois grupos de variáveis. As variáveis que são associadas à base e as variáveis barra que são não associadas às bases, ou não básicas, variáveis básicas e não básicas. Da mesma forma que eu posso pegar o meu C e separar os coeficientes básicos e os coeficientes não básicos. Muito bem. Então, isso foi o que a gente construiu até com o simplex revisado. E aí, a nossa restrição aqui do primal já na forma padrão, uma vez que a gente sabe que qualquer problema de programação linear, a gente pode escrever ele na forma padrão, então, fazer isso aqui a gente não está restringindo nada, tá? Não tá deixando de fora nada. Então, a gente pode construir assim. Os básicos não básicos, que multiplica o x básico e o x não básico, vai ter que ser igual ao meu bzinho. Tá? Então, se a gente construir agora essa restrição, vamos olhar lá para a minha função objetivo z aplicado no x barra. Z aplicado no x barra é C de x barra. Muito bem. Que eu posso quebrar e escrever isso aqui em função das variáveis básicas e não básicas. Não estou mudando nada, só estou separando, por enquanto, C básico vezes X básico, XB, daquela solução, que eu estou dizendo que é a solução ótima, estou supondo que é a solução ótima, separado para as variáveis não básicas
que estão lá. Não fiz absolutamente nada, só estou reescrevendo os elementos que eu tenho de acordo com aquilo que eu supus e aquilo que eu conheço de programação linear da construção. E a minha restrição, as minhas restrições, na verdade, elas vão ser, então, sujeito a bxb mais nxn, obviamente que tem o barra aqui em cima, igual a um bzinho. Muito bem. Se eu usar essa igualdade, que é aqui da minha restrição, do meu conjunto de restrições que eu já coloquei na forma padrão, eu posso tentar isolar esse bzinho. O que garante que eu posso isolar esse bzinho aqui? Que eu tenho garantia que esse b, como ele é base, seja b uma base, essa matriz B é uma matriz inversível. Então, multiplicando aqui tudo por B a menos 1, tá? Multiplicando tudo por B a menos 1, eu vou escrever uma linha a mais aqui, não custa nada. B a menos 1B x básico, mais B a menos 1 N xn, B a menos 1 B. Posso fazer isso sem medo de ser feliz, porque existe essa inversa. E aí, isso aqui, obviamente, vira identidade. Isso aqui eu posso jogar para o outro lado. E aí eu tenho aqui a primeira sentença que nos importa, por enquanto, que é as variáveis básicas nada mais são do que b a menos 1b menos b a menos 1, as colunas não básicas, vezes as variáveis não básicas. Tudo bem? Muito bem. Onde que eu vou usar esse valor de xb? Porque aqui eu estou isolando xb. Se eu voltar e substituir esse xb aqui, eu vou ter o seguinte. Z de x barra, onde tem xb, coloco todo esse cara aqui. Eu vou ter cb, que multiplica b a menos 1 bzinho, menos b a menos 1 n xn, substituir xb, que é essa igualdade, por xb aqui, xb barra, garantido que eu tenho esse b a menos 1, existe, mais cn xn barra. Agora eu posso fazer distributiva, c aqui vezes c aqui, e depois pegar o xn e botar em evidência. Tá? Então, posso reescrever o meu z de x barra da seguinte forma. CB vezes B a menos 1 vezes B, mais, abre parênteses, CN menos CB vezes B a menos 1 vezes N. CB vezes B a menos 1 vezes N. Muito bem. Vezes tudo isso aqui, xn. O que a gente acabou construindo aqui neste momento? Olha só. O que é esse cara aqui? Cn vezes Cb vezes B menos 1 vezes N. Isso aqui, lembra que a gente fez na aula passada do simplex revisado? É o nosso Cn atualizado. Ou o Cj atualizado lá, que era Cj original menos Cb, B menos 1 era o Y, lembra? Vezes o Nj. O nome disso aqui chama-se custo reduzido. Ou seja, quando que eu tenho a solução ótima? Quando esse cara aqui
não existe mais, né? Quando essa variável aqui é zero. E aí a minha solução é dada por isso daqui, ó. Tá? Quando eu estou em equilíbrio, quando ninguém mais quer entrar na base. Porque no momento que... Quando que isso aqui quer entrar na base? Quando essa conta aqui for negativa, né? No caso da forma padrão. Tudo bem? Muito bem. Então, eu tenho aqui o nosso Z. Isso aqui é só para fazer um lembrete, tá? Não é nada demais. É só para a gente lembrar que a fórmula veio daqui, lá no simplex revisado. Muito bem, então eu parti de um princípio que eu tenho um primal, eu tenho esse primal aqui na forma padrão, o x barra é uma solução ótima desse primal, eu quero construir um valor, um y, quero construir um vetor y factível para o dual, e de maneira que o valor das duas funções objetivos, primal e dual, sejam iguais. Lembrando que, obrigatoriamente, esse dual aqui é construído baseado nesse primal. Tá? Não pode esquecer. Como esse primal está na forma padrão, ou seja, tem uma igualdade aqui, eu não posso esquecer que o y aqui é irrestrito, ele pode pegar qualquer valor. Tá? Então, agora, vamos construir esse y. Então, vamos lá. Seja y barra igual a CB vezes B menos 1. Começou a aparecer para vocês alguma coisa? Lembra os nossos vetores de multiplicação lá? Que é isso aqui, ó. Que a gente usa lá no simplex revisado. Tá aí, daqui que veio essa construção. Então, o nosso primeiro passo é verificar se o y barra é factível para W. Para W. Isto é, se o y barra A é menor ou igual a C. Se a gente conseguir verificar que isso aqui vale, a gente está garantindo que esse cara é uma solução factível para o W, uma vez que y é restrito. Satisfez as minhas condições, ele é factível. Tudo bem? Beleza. Entretanto, como x barra é ótimo para o Z, temos que... Olha só, agora vamos pensar. Eu quero minimizar lá, quando eu coloco na função objetivo lá de minimizar, eu preciso repetir o sinal, o mais negativo entra na base, quando acabar os negativos, significa que eu estou no ótimo. Como o x é o ótimo, significa que esse cara aqui, esse termo na frente das variáveis não básicas, lá pelo simplex, quando vai entrar a mais negativa na base, significa que esse termo aqui, ele é positivo. Temos que, então, o Cn menos Cb vezes B menos 1 vezes N, isso aqui é maior ou igual a zero, porque x é ótimo. Ou seja, não existe um coeficiente na função objetivo atualizado, o meu CJ barra, o meu custo reduzido atualizado, dizendo, olha, essa variável aqui não básica quer entrar na base. Não tem mais. Por quê? Porque eu estou partindo do princípio que o x barra é o ótimo. Bom, isso aqui é a mesma coisa que dizer que Cn é maior ou igual que CB vezes B a menos 1 vezes N. Muito bem. Esse aqui a gente pode colocar como 1. 2. Bom, por óbvio, né? CB, ele é maior ou igual a CB, vezes a identidade. Professor, que
sentença mais maluca é essa, né? Bom, todo vetor é maior ou igual a ele mesmo, né? Por definição. Mas essa identidade, eu também posso escrever ela como sendo quem? B a menos 1 vezes B. Não podemos esquecer que essa aqui é uma base. B a menos 1 vezes B é igual à identidade. Então, forçando um pouquinho a barra aqui, matematicamente falando, eu posso escrever CB é maior ou igual que o próprio CB vezes B a menos 1 vezes B. Isso aqui é identidade, deu uma forçadinha aí, um truque na manga matemático aí, como a gente fala. Tá? De 1 e de 2, se eu fizer a composição CB, CN, certo? CB, CN, eu tenho que isso aqui, composição é maior ou igual que isso daqui. Mas espera aí, isso daqui, o que se repete aqui é CB vezes B é menos 1, vezes, colocando nessa mesma ordem, primeira sentença de baixo, segunda sentença de cima. Espera aí, mas CN, CB e CN é a composição que eu separei aqui para C. Maior ou igual, CB vezes B menos 1 foi o que eu supus. É o nome do nosso Y aqui. Y barra. B, a B menos 1, B e N é o que a gente fez aqui, a divisão do A. Peraí, mas C é maior ou igual que Y barra A, C é maior que Y barra A. Acabei de mostrar que é factível. Então, como queríamos demonstrar? Ou seja, demonstramos que se o Y for essa definição, CB vezes B é menos 1, esse Y aqui, ele é uma solução factível. Ou seja, eu construí, dado que eu tenho uma solução ótima do X, para o primal Z, eu construí um Y, e eu construí Y dizendo que esse Y é esse termo aqui, CB é B menos 1, e construí mostrando que esse termo aqui, Y barra, sendo CB vezes B menos 1, ele é factível para o dual. Beleza. A primeira parte, tranquilo. Agora, eu vou ter que apagar alguma coisa, não queria apagar aqui. Vou fazer aqui. Agora, quem é o W de Y barra? Bom, o W de Y barra é Y barra B. Mas Y barra é CB é B menos 1. CB vezes B é menos 1, B. CB é B menos 1B, peraí, olhando agora para Z aqui, como esse cara está no ótimo, o que essas variáveis aqui são? Zero. Se elas são zero, significa que isso aqui é zero. Significa que isso aqui é zero. Significa que esse cara aqui, CB, o XB é B é menos 1. Então, esse termo aqui, B é menos 1, é o XB. Porque Xn barra é zero. Por que é zero? Porque eu estou partindo que o X barra é ótimo. E o X barra é ótimo. Eu estou separando que as variáveis que têm valor são os XB e as que são zero são as Xn. Logo, B é menos 1, B é XB. Tudo bem? Essa é a parte aqui, só que tem que entender isso. XB. Barra. Não podemos esquecer do barra. Bom, mas sem perda de generalidade, eu posso escrever isso daqui com um N, porque não vai me mudar absolutamente nada. Escrever isso aqui assim, CB vezes CN vezes XB e zero,
Não vai mudar absolutamente nada, porque isso aqui é o xn. O xn é o ótimo. Mas esse termo aqui nada mais é do que o C vezes o x barra. Que, por sua vez, é igual a C vezes x barra, Z de x barra. Logo, o y, o W do y barra é igual ao Z de x barra. Ok? Isto é, o que eu estou dizendo agora? Essa montoeira de letra aí. Eu estou dizendo que se eu tenho um primal e ele tem uma solução ótima finita, eu posso construir um valor de y que é um conjunto de valores para as variáveis duais construídas baseado nesse primal, de forma que eu garanta que esse y é uma solução factível para o dual e mais, se ela foi construída baseado nas variáveis, nos coeficientes das variáveis básicas e nas variáveis, na matriz, na inversa da matriz construída pelas colunas base desse x base, que eu sei que é o ótimo, esse y aqui construído dessa forma é a solução ótima do W. E tem o mesmo valor do Z ao aplicar. Então, ao pegar esse y construído dessa forma, deixa eu colocar em vermelho aqui, isso aqui é o principal. Se eu construir meu y assim, eu garanto que se eu tenho uma solução ótima aqui, ao construir desse jeito, eu garanto que esse aqui também é a solução ótima do dual e que tem um valor igual ao valor ótimo do primal. Esse é o principal, tá? Muito bem, deixa eu salvar isso aqui. É o 5. E aí, como é que a gente usa tudo isso aí dentro da resposta lá, dentro do modelo? Como é que a gente faz essa transição? Bom, primeiro que a gente já construiu o meu y igual a CB a B menos 1, lá no simplex revisado, a gente fez isso, não fez? A gente construiu quem quer entrar na base, era com o y CB a menos 1, CB vezes B a menos 1, e aí a gente calculava todas as variáveis, os custos reduzidos atualizados, verificava se alguém estava negativo, se alguém que estava negativo fazia todo o passo do simplex revisado, calculava quem queria sair, fazia o bloqueio, quem queria sair, fazia a atualização do B-1, com esse novo B-1 e os novos CBs, o novo CB e o novo B-1, calculava todas as variáveis não básicas, os custos reduzidos atualizados de novo e assim por diante. Então, a primeira implicação direta é que se eu construir o meu y, que são as variáveis duais, como aquele vetor multiplicador lá do simplex revisado, eu tenho a garantia de que eu estou indo em direção ao ótimo. Por isso que o simplex revisado funciona. Mas existe uma maneira de eu conseguir ir direto, uma vez que eu tenho a solução de um, achar a solução do outro, que chama-se o teorema da folga complementar. Teorema da folga complementar. O que esse teorema da folga complementar diz? Vamos colocar aqui de novo. Vamos colocar aqui de novo. O meu problema de minimizar z, cx, sujeito a x menor ou igual a b, onde o x é maior ou igual a 0, e o seu dual, que é maximizar w igual a yb, sujeito a ya maior ou igual a c, e o y maior ou igual a 0. Cuidado que aqui agora é menor, de min para max, menor ou igual na restrição, vira maior ou igual na variável.
maior ou igual na variável primal, maior ou igual na restrição dual de min para max. Tá? De min para max. Cuidado, essa aqui a gente tem que tomar sempre cuidado com isso, tá? Vamos colocar a restrição aqui na forma padrão para a gente entender a folga complementar. Por quê? Porque a gente viu ali naquele exemplo das vitaminas que tinha alguma coisa sobrando, alguma coisa faltando. Tá? Então, vamos escrever o seguinte. Vamos escrever aqui o AX mais... Vamos escrever a solução, ótimo, obviamente, né? AX... eu não tenho que colocar aqui a identidade? A identidade, vamos colocar as variáveis de folga aqui, vamos chamar de S, tá bom? Um S barra aqui, tá? É igual a B. Então, quando a gente transforma na forma padrão, no fundo, a gente está fazendo isso, né? A gente está complementando aqui com a identidade, com as variáveis de folga do primal de minimizar, tá? Da mesma forma que a gente coloca aqui nesse Y, então um YA, só que aqui como é sinal de maior ou igual, isso aqui vira um menos, tá? Aqui todo mundo está invertido por causa da ordem, né, da matriz, e igual a um C. Tá? Aqui é só por causa da dimensão. Não esqueça, se a matriz aqui tem, por exemplo, lá, 5 restrições e 3 variáveis, aqui vai ter 3 restrições e 5 variáveis. Então, por isso que está invertido a ordem aqui. Tá? Muito bem. Então, essa aqui é a minha restrição com a inserção das variáveis de folga do primal, e essa aqui é a minha restrição com a inserção das variáveis de folga do dual. São as R's. Não posso esquecer que nós estamos falando aqui de uma solução ótima. Tá? Vamos colocar aqui o barra, ou uma solução factível, que a gente vai construir ela na ótima. Muito bem. Eu posso, muito bem, como eu sei que existe, multiplicar tudo isso aqui por y. Então vai ficar assim, ó, y barra ax barra mais y identidade s barra igual a y barra b. Assim como eu posso multiplicar a direita aqui por x barra. Então, y barra a direita x barra, r barra identidade x barra, c x barra. Beleza. Acontece que, se eu estou dando que essas aqui são as soluções ótimas, se isso aqui é a solução ótima, eu tenho a garantia de que, não vamos esquecer que z de x barra é igual a w de y barra, porque são soluções ótimas. Logo, c de x barra é igual a y barra b. Logo, cx barra menos y barra b é igual a zero. É o mesmo valor. Lembra do 179 lá? É zero. Então, se eu faço agora 1 menos o 2, esse menos esse, o que eu vou ter? Vamos unificar tudo aí para ver. Ó. 1, yax barra y barra ax barra mais y identidade s barra menos y barra ax barra mais r barra identidade x barra. Esse termo aqui é o mesmo que esse termo aqui. Corta aí, corta aqui. Posso fazer sem problema nenhum. Tudo bem? Só que esse cara aqui é igual a quem? A y1, yb menos o cx, que é igual a zero. Tudo bem? Mesma coisa. Né? Escrever isso ou escrever y barra b menos cx barra é a mesma coisa. São termos, valores.
Legal. Então, o que me sobrou aqui? Me sobrou y barra, identidade, s barra, mais r barra, identidade, x barra, igual a zero. É isso que me sobrou. Mas, espera um pouquinho aí. No momento em que eu escrevo isso, olha só, o meu x barra, deixa eu colocar em vermelho aqui, é maior ou igual a zero. O meu y barra é maior ou igual a zero. Quando eu lanço mão das variáveis artificiais, eu imponho que isso aqui é maior ou igual a zero. Quando eu imponho a variável artificial, você veja que o maior ou igual, o sinal já está na equação que a gente cria, e não no R, porque a gente garante que o R é maior ou igual a zero. Muito bem. Bom, se isso aqui, a identidade é a identidade. Agora, se isso é maior ou igual a zero, 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 e todo mundo é igual a zero, bom, eu só posso concluir que essa multiplicação aqui seja igual a zero e que essa multiplicação aqui seja igual a zero, porque senão é impossível. Porque se eu tiver alguma coisa maior que zero aqui, aqui eu tenho que ser negativo, para compensar para ser zero. Se eu tenho alguma coisa positiva aqui, aqui tem que ser negativo. Agora, se eu estou multiplicando duas coisas que são positivas, como é que eu vou ter um cara negativo? Não tem como. Ou seja, a multiplicação desses dois tem que ser zero. Tem que ser zero. Ou seja, o y barra s barra tem que ser zero e o r barra vezes o x barra tem que ser zero. Porque a identidade aqui não conta para nada. Agora, se eu abrir isso daqui, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo, olha só, y barra s barra. Estou dizendo que o y1 vezes o s1 mais y2 vezes o s2 mais até o y. Agora vamos pensar o seguinte: são m linhas, n colunas. Eu tenho x vai até n, m linhas. Se para cada uma das linhas eu tenho um y, significa que o meu y vai até o ym. Para cada variável eu tenho uma restrição, uma variável. Para cada variável dual y, eu tenho uma variável de folga s. S, m. Isso aqui é igual a zero. Se eu fizer a mesma coisa para cá, se aqui eu tenho n variáveis, eu vou ter aqui n restrições. Se aqui eu tenho m restrições, significa que eu tenho m variáveis. Se eu tenho n restrições, cada uma associada a um x, eu vou ter um r associado aqui a cada um dessas restrições n. Então, eu vou ter aqui R1 vezes x1 mais R2 vezes x2 até Rn vezes xn igual a zero. Mas, de novo, se eu garanto que o meu y é maior ou igual a zero e o meu s é maior ou igual a zero e que o x é maior ou igual a zero e o r é maior ou igual a zero, para que isso aqui tudo seja zero, ou o y ou o s, em cada um desses termos tem que ser iguais a zero. Faz sentido ou não? Logo, o teorema da folga complementar, ele me garante isso, que o yi vezes o si tem que ser igual a zero e o ri vezes o xi tem que ser igual a zero. Fazendo de maneira mais certa aqui, seria RJ tá? De uma maneira que fica aí, J aí, coerente, tá? Olha só, o que o teorema da folga complementar está me garantindo?
está me garantindo de que... Agora vamos ler isso aqui sem valores, né? Está me garantindo que se... Vamos olhar aqui o S. Quem que é o S? O S é a variável de folga do primal. Se a variável de folga do primal estiver na base, e esse cara for um valor maior que zero, então, se ele está na base, ele tem um valor, assume um valor. Se ele assume esse valor, vai estar lá no meu RHS, no meu Bzinho. Então, eu garanto que se S estiver na base da solução primal, a variável dual associada a ela, a restrição que ela está, é zero. Se a variável de folga da restrição do primal não estiver na base, se o SI for zero, eu posso dizer que o YI vai ser maior ou igual a zero. Ou seja, ele pode estar, provavelmente estará, na base do dual, porque a multiplicação deles é zero. Se a minha variável x está na base e tem um valor positivo, a variável de folga dual associada a ela é zero. Se a variável de folga dual associada a um x for básico, significa que aquele x não vai ser básico e vai ser zero. A multiplicação de um é o do outro, tá? Vamos ver isso na prática, como é que funciona. Deixa eu salvar isso daqui e a gente vai para o Excel agora construir. Parte, acho que é 6 aqui, é isso? 6. Então, vamos construir aqui um Excelzinho. Vamos colocar assim... teorema da folga complementar. Muito bem. Então, agora posso fechar. Eu só vou pegar aqui os dados que eu não tenho. Vamos construir... Perdão, gente. Vamos construir o primeiro dual lá. Vamos ver se a gente acha o primeiro dual aqui. Tá aqui, tá? Eu vou colocar esse cara aqui no canto. Depois a gente pode fazer até o outro, tá? Mas olha só. Vamos construir aqui o primal. Tem duas variáveis, x1 e x2 originais. Obviamente que aqui vai ter um x3, um x4 e um x5. Então, já vou colocar ela na forma padrão. Aqui vai estar o z. Não é isso? Centralizar, alinhar tudo aqui para ficar bem bonitinho. A minha função objetiva aqui se é de maximizar, já está na forma padrão, menos 15, menos 10, 0, 0, 0, e aqui é 0. E as minhas restrições 2, 1. Coloquei na forma padrão, não posso esquecer que aqui vai aparecer a identidade, 1500. 1, 1, 0, 1, 0, 1200. 0, 0, 0, 1, 500. Olha só, acabamos de construir isso, tá? Eu tinha lá, deixa eu abrir aqui de novo para vocês não... Parte 6 de hoje. Tá aqui, ó. Ó, acabei de construir isso. AX menor ou igual a B, tá aqui. AX, A é 2, 1, 1, 1, 1, 0. X menor ou igual a B. B tá aqui, 1500, 1200, 500. Quando eu fiz isso aqui, eu fiz AX mais a identidade vezes o meu S. O S é, aqui no meu caso, X3, X4 e X5. Então, o que eu acabei de construir aqui na planilha do Excel, acabei de construir aqui, é justamente isso daqui. Tudo bem? Então, vamos voltar para o Excel lá.
Beleza. Tranquilo, gente? Então, tô aqui, ó. AX, o X é minhas variáveis originais, mais a identidade, vezes o S, que é o X3, X4 e X5. E aqui está o meu quadro simplex que a gente vem fazendo aí há um bom tempo. Tá? Muito bem. Vamos resolver esse cara aqui e ver o que acontece. Tá? Então, bem rapidinho, só lembrando aí, entra na base, faça o cálculo do bloqueio, que é isso sobre isso. O menor deles entra na base. Esse aqui entrou na base. Muito bem. Ctrl C. Colar valores. Eu vou fazer só aqui. Ctrl C. Isso aqui são os meus multiplicadores. Isso aqui já é 1. De qualquer maneira, eu posso fazer que a coluna, a linha 3 nova, é a linha 3 divididos por o meu elemento pivô aqui. Não é isso? E que a linha 2 nova é a linha 2 antiga, menos o elemento pivô fixa a coluna, vezes a minha linha 3 nova fixa a linha. Muito bem. Beleza, botei o X1 na base, então o X1 entrou, X5 saiu. Beleza? Ainda tem alguém negativo, esse cara quer entrar na base. Faço o meu bloqueio de novo. Se eu fizer algum erro aí, vocês me ajudem a corrigir, não deixa, isso aqui vai pro ar depois, hein? Quem é o menor é esse valor, então esse aqui é o elemento pivô. Muito bem, Ctrl C, colar valores. Vou pegar a minha coluna pivô, vou colocar aqui como multiplicador. Muito bem, aqui eu já não preciso fazer mais nada, já está 1 lá. Então aqui vai ser quem? Vai ser a linha 2 antiga, menos vezes a linha pivô, fixa a linha. Muito bem. Vamos ver se está certo. A princípio está certo. Muito bem. 12.500. Legal, ainda tem mais um cara que quer entrar na base. X5 quer entrar na base. Faço o meu bloqueio. Meu bloqueio, o menor deles é a segunda linha. A segunda linha é o X4 que está na base. Nessa base agora eu tenho X2, X4, X1. X4 na base. Muito bem, faço a última iteração. Deixa eu colocar aqui, né? Vermelhinho para ficar bem padrão igual todos. Ctrl C. Ctrl V. Deixa eu colocar valores. Senão... Tirar essas cores aqui. Pego a minha coluna pivô, boto com um multiplicador. Aqui já está 1. Então aqui eu ganho a linha 3 antiga, menos o multiplicador, fixa a coluna, vezes a linha pivô, fixa a linha. Muito bem. Ctrl C, venho para cá, Ctrl V. E chegamos lá na solução que a gente começou a nossa aula hoje,
dizendo lá isso, né? Lembram? Nós começamos a falar desse exemplo aqui, ó. Esse cara aqui é a solução x1, x2, x3. x1 e x2 estão na base. x2 vale 900, x1 vale 300 e o x5 é a variável de folga, que é 200. Beleza? Então tá aqui a minha solução ótima, acabou, não tem ninguém mais negativo, quer entrar na base. Muito bem. Então, o que é o seguinte? Agora vamos construir o dual desse cara. Vamos voltar aqui, vamos pegar o dual dele. Não é esse arquivo aqui. É isso mesmo. E aqui, vamos pegar o Excel. Beleza. Então, vamos olhar agora o dual desse cara aqui, tá? Minimizar. Então, eu vou ter aqui, se eu colocar ele na forma padrão, nós temos y1, y2, y1, y2, y3. Para esse cara aqui eu tenho y4, para essa restrição aqui um y5, tudo bem? Aqui y5 e aqui eu tenho um valor de w. Legal. Bom, se aqui eu sei que eu vou ter aqui um -1 e um -2, eu vou ter que fazer aqui um y6 e um y7 para colocar ele na forma padrão, certo? Sim ou não? Ó. Então aqui eu vou ter uma função w e vou ter vou ter que colocar aqui pelo menos as duas fases uma outra função que seria y6 mais y7, minimizar isso, tá? Então, deixa eu só construir aqui com vocês essa parte, para que a gente fique bem claro o que a gente está falando. Ó. Só lembrando aqui, ó. Eu tenho minimizar w igual a 1500 y1 mais 1200 y2 mais 500 y3 sujeito a 2y1 mais y2 mais y3. Aí aqui, ó, menos um y4, vou colocar aqui igual a 15, e y1 mais y2 menos um y5 igual a 10. Por que um menos mesmo? Porque aqui eu tenho uma restrição de maior ou igual. Se o lado esquerdo é maior ou igual a 15, eu tenho que tirar alguma coisa positiva para ele ficar igual a 15. Tá? Daqui que aparece aqui, ó, um mais y6 mais um y7, tá? Essas aqui são as minhas variáveis artificiais. Logo, eu vou criar uma outra função objetivo, minimizar um v aqui qualquer, que é y6 mais y7, tá? Tudo bem? Lembram disso? Baseado nisso aqui, que a gente vai agora... Não quero... Aqui, eu vou deixar assim, tá? Construir esse cara. Então, eu tenho vamos chamar aqui de V barra o W, tá? Então, se minimizar, passa para maximizar, fica menos y6 menos y7, passa para cá, 1. Então, eu vou ter aqui 0, 0, 0, 0, 0, 1 e 1, porque se é minimizar, eu repito, aqui é 0. A minha função objetivo original é 1500, minimizar é menos, quando passar maximizar, menos W, maximizar menos W, é menos 1500, menos 1200, se maximizar, passa para o sinal invertido, vai ficar os mesmos 1500 lá. 1500, 1200,
500, 0, 0, 0, 0. E o menos W é isso aqui. Sujeito às restrições. Então, aqui eu vou até separar aqui, para não... para a gente lembrar. E aqui eu vou ter que isso aqui não muda, ó. 2 por lado aqui, mais fácil. 2, 1, 1, menos 1, 0, 1, 0 e 15. 1. Aqui é mais, né? Aqui não é menos, aqui é mais. Então é 2, 1, 0, 0, menos 1, 0 e 1, e aqui é 10. Tudo bem? Lembraram aqui? Em 5 minutos eu tentei lembrar a forma padrão, colocar no quadro, função objetivo artificial, variáveis artificiais y6 e y7. Tudo bem? Beleza? Agora vamos fazer isso aqui bem rapidinho, ó. Só que para que isso aqui fique na base, eu ignoro minha função objetivo original, que é a W, e eu olho só para a função objetivo artificial. Na função objetivo artificial aqui tem a identidade, aqui eu tenho que deixar zerado, tá? Então eu não posso fazer isso aqui antes de Ctrl C, colar valores. Eu vou pegar essa linha, vai ser igual a linha original. Ó, eu tenho que fazer isso aqui, menos essa daqui, menos 1, né? Menos essa daqui. Muito bem, zerei aqui a primeira, mas para ter, eu tenho que ter a próxima. Ctrl C, colar valores. Agora eu tenho que pegar aqui a nova linha de função objetiva, é essa, menos 1 vezes essa linha, para poder zerar o y7. Muito bem. Agora eu estou com as condições corretas para aplicar o simplex. Lembram disso? Lembraram da história aí? Muito bem. Vou fazer rapidinho aqui, tá? Para a gente não se adiantar muito. Para ver aquele bate-papo que a gente teve no começo que atrasou um pouquinho. Mas vamos lá. Bem rapidinho para terminar aí, tá? Então, ó, y entra na base. Faço o bloqueio. 15 divididos por 2. O menor dá esse, então esse 2 entra na base. Y entra na base, y6 sai da base. Ctrl C, colar valores. Muito bem. Então agora eu vou pegar a coluna daqui, essa coluna, Ctrl C, colar aqui. Se esse elemento vou pegar então essa coluna divididos por esse termo fixo. Muito bem. Bacana. E agora pivotei o resto. É a linha anterior menos isso, fixa a coluna vezes beleza, Ctrl C, Ctrl V, arrastei para cima, tá lá, beleza. Tem mais alguém que quer entrar na base? Tem o Y2 e o Y4, caso de empate, não tem problema nenhum. Vamos colocar o Y2 aqui na base, espero que eu tenha escolhido certo. Tem alguma garantia? Não, não tem nenhuma garantia. Então vai ficar esse aqui sobre esse.
O menor deles ganha, o menor deles é esse. Ótimo. Então, aqui saiu o Y7. Y7 sai da base. Ctrl C. Colar valores. Vamos lá. Eu vou pegar aqui este elemento. Ctrl C. Vou vir para cá. Ctrl V. A linha pivô vai ser a linha antiga divididos pelo elemento pivô. Muito bem. O resto vai ser a linha anterior menos o multiplicador fixa coluna vezes a linha nova pivô. Legal. Olha só o que aconteceu. Zerou minha função objetivo artificial. Y6 e Y7 saíram da base. Eu podia até jogar fora aqui. Vou para a fase 2. Vou pegar isso aqui para a fase 2. Porém, quando eu jogo fora, olha só, zerou todo mundo, que é variável original do Y e variável de folga. Esqueci isso aqui, zerou todo mundo. Olha o que aconteceu aqui. Eu já estou no ótimo. Porque eu já tenho aqui ó, o menos W, mesmo 13.500. O valor é 5. Y1 vale 5. Y2 vale 5. Y3, Y4 e Y5 valem 0. E já estou no ótimo. Então, acabei a fase 1 e já entrei na fase 2 com o ótimo pronto. Muito bem. Então, eu tenho aqui o quadro ótimo do primal, eu tenho aqui o quadro ótimo do dual. Não esqueçam que eu estou olhando para cá. E o meu W está com o sinal invertido. 13.500, 13.500. Agora, olhem só. Vamos pegar aqui quem são as originais do meu primal. X1, X2. Eu vou dar um espaçozinho, tá? Só vou tirar aqui o maiúsculo. X1, X2 é as originais do primal. X3, X4, X5. Qual é o valor de X1 aqui? O valor de X1 é 300. Valor de X2. Valor de X2 é 900. Valor de X3 está fora da base, é 0. Valor de X4 está fora da base, é 0. Valor de X5 é 200. Como é que eu sei esses valores? Eu olhei no meu quadro ótimo. Tudo bem? E o meu Z aqui, obviamente, deu 13.500. Agora vamos olhar para o W, que eu sei aqui também que deu 13.500, porque ele está com o sinal invertido. Então, beleza, bateu. Quem são as variáveis originais do dual? Y1, Y2 e Y3. Só que Y1, Y2 e Y3, ó, Y1 está associado a X3. Y2 está associado a X4. Y3 associado a X5. Y1, Y2, Y3. Vamos voltar para cá. Se eu coloquei aqui o Y4, se eu transformasse o dual do dual, viria para cá. O Y4 está associado a X1. O Y5 está associado a X2. Y4, Y5. Agora vamos olhar aqui no quadro ótimo. Y1 vale 5. Y2 vale 5. Y3, Y4 e Y5 estão fora da base, valem 0. Agora,
se eu multiplico lá, ó, as variáveis originais do primal vezes as de folga do dual, a multiplicação dá zero. As variáveis originais do primal vezes as de folga do dual tem que dar zero. As variáveis originais do dual vezes as de folga do primal tem que dar zero. As variáveis de folga do primal vezes as variáveis originais do dual tem que dar zero. Se eu multiplicar aqui isso vezes isso, sempre vai dar zero. Ó, 0 vezes 5 é zero. Então, a multiplicação das variáveis primais vezes o valor das variáveis duais é zero. Beleza. Tá, professor? Beleza. Até entendi. Pô, mas você não falou que eu conseguia pegar um do outro? Então dá uma olhada lá. O y1 está associado a qual variável dual? y1, o x1, perdão, está associado à variável dual y4. Que valor está aqui? Zero. Zero. O x2 vale 900, está associado ao y5, valor zero. O x3 está associado ao y1, valor do y1 é 5. Olha o 5 aqui. O x4 está associado ao y2. Olha o 5 aqui. O x5 está associado ao y3. Olha o zero aqui. Agora vamos olhar para o dual. O y1 está associado, o y1 vale 5. O y1 está associado ao x3, vale 0. O y2, que vale 5, está associado ao x4, que vale 0. O y3 está associado ao x5, que vale 200. Olha o 200 aqui. O y4 está associado ao x1, que vale... O y4 vale 0. Olha o 300 aqui. O y5 está associado ao x2, que no solução ótima o coeficiente é 900. Então, aqui é o teorema da folga complementar na prática. Se eu resolvo o primal com o teorema da folga complementar, eu construo a solução dual. Porque eu tenho aqui, ó, a solução dual. Se eu construo a solução do dual, eu tenho aqui a solução do primal. Está aqui. Com a solução ótima de um, eu construo a solução ótima de outro. Eu não precisaria resolver os dois. Só com esse, eu acho essa solução. Só com esse, eu acho essa solução. E acabou. Essa é a aplicação direta do teorema da folga complementar. Ou seja, aquilo que for mais rápido para mim computacionalmente para chegar, se é isso ou se é isso, é o que eu vou fazer para chegar na solução dos dois. Então agora, voltando para cá, o que a gente está dizendo? Como é que a gente vai otimizar lá no Gurobi, tá? Eu tenho aqui a minha reta dos reais, aqui eu estou com mais infinito, aqui eu estou com menos infinito, eu tenho um valor lá de minimizar, vamos chamar aqui de z, um z de x barra, que é de minimizar, que está indo para baixo. Eu tenho aqui um w de y barra, que é de maximizar, está indo para cima. Se eu chego aqui no ótimo, z estrela de x barra é igual ao y estrela de y barra. Esse aqui é o ótimo. É o ótimo. E enquanto eu não consigo fazer isso, isso aqui é o que nós chamamos de gap. Quantos por cento eu estou estimando? Obviamente que isso aqui não é simétrico, tá? Esse pedaço aqui não é igual a esse pedaço aqui. Porque o tamanho do passo que eu estou dando no primal e no dual é diferente. Então, eu posso aqui ter 5 iterações, aqui ter 2. Tá? Então, esse tamanho aqui não é igual. Mas esse é o gap estimado. Porque a cada iteração do meu simplex, eu posso ter aqui, ó,
Aqui eu tenho a solução do dual, só que se eu estou garantindo que a gente está todo mundo positivo aqui, aqui tem alguém negativo. A gente diz assim, o primal está resolvido, mas o dual não está resolvido, porque o dual ainda tem um negativo. Ou seja, o dual ainda não está no ótimo. O primal está resolvido, mas o dual ainda não está resolvido. Eu estou com uma solução factível do primal, mas eu não estou com uma solução factível do dual, porque tem um negativo. Na hora que eu chego a uma solução factível do primal, não esqueçam que o valor das variáveis está no RHS atualizado. Na hora que eu chego na solução factível do primal e chego na solução factível do dual, significa que eu tenho um ponto em comum, que é isso. Então, pensando de uma maneira bem grosseira aqui, se eu tivesse essa aqui a minha região viável P, eu teria, por exemplo, uma variável dual, uma região viável aqui D. Esse cara aqui seria o Z e o W. Esse aqui é o ponto ótimo. Obviamente que a gente não pode fazer isso aqui, porque são dois espaços diferentes, né? Imagine que aqui eu tenho x1 e x2, aqui eu tenho y e y2. Não é o mesmo gráfico, mas é como se eu pegasse dois gráficos 2D e encostasse um no outro. A única coisa que eles vão ter em comum é esse ponto ótimo aqui. É exatamente isso que a gente está dizendo que é aqui, ó. Tá? Quando eles encostarem, significa que é o único ponto em comum do valor da função objetivo ali, o ponto em comum é esses dois caras aí, tá? Então, é isso que o teorema da folga complementar nos garante. Isso facilita um monte a vida da gente. Qual que é o impacto direto agora na solução, ao resolver o simplex? Eu já consigo acelerar com o simplex revisado. Muito bem. Então, se eu consigo construir o dual e eu consigo ver ali que o simplex revisar, vamos dizer, o primal tem 3 variáveis e 10 restrições. O meu dual vai ter, então, vai ter lá 3 variáveis e 10 restrições no primal. Isso significa que eu vou ter 3 variáveis originais mais 10 variáveis de folga. No meu dual, eu vou ter 10 variáveis originais e 3 variáveis de folga, mas eu vou ter 3 restrições. Então, a minha identidade que eu tenho que inverter é uma 3 por 3. Pego o meu dual, faço o que eu tenho que fazer, resolvo o dual, pego a solução dual e construo a minha solução primal. E eu tenho a solução dos dois, que na verdade é a mesma. É o mesmo valor da função objetivo final. Tá? Tá aí. Isso é o teorema da folga complementar. Esse é o teorema forte teorema fundamental do cálculo. É assim que a gente... Do cálculo. Teorema fundamental da otimização, tá? De programação linear, da dualidade. Teorema fundamental da dualidade. Ou seja, a existência do dual nos facilita um monte de coisa. A gente pode estimar quanto que está o dual no momento, e a gente vai calculando esse gap, vai diminuindo esse gap até esse gap zerar. Quando esse gap zerar, significa que eu estou no mesmo lugar. Eu vou diminuindo esse gap. Então, eu resolvi lá um problema no Gurobi. Eu estou com um gap a 2%, eu sei que eu estou com um intervalo aqui que, teoricamente, é no máximo 2% de distância do que eu estou. Então, a minha solução é no máximo 2% melhor do que aquela, no máximo. No máximo. Pode ser que ela já esteja no ótimo, mas aí é um problema de programação inteira que a gente entra na próxima disciplina. Mas é no máximo aquilo lá, tá? Existe, obviamente, algumas continhas a mais aí no gap, o Grob não deixa muito claro como ele calcula o gap, embora ele defina lá como sendo a distância entre os valores primais estimado ou o valor primal e o valor estimado do dual naquele momento, tá? É isso. Então, espero que vocês tenham entendido aí. Para de compartilhar. Beleza, pessoal? Por hoje é isso.